Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos mais uma vez iniciando o nosso Evangelho de quinta-feira. A palestra que seria pública dentro da casa está agora online, mas estamos todos conectados. Primeiramente, eu vou passar alguns recadinhos antes de começar a nossa palestra, só para a gente sintonizar os assuntos da semana. Bom, nós temos antes do Evangelho, antes dessas palestras, ou no decorrer da semana, nós temos o atendimento fraterno. Ele é realizado através do telefone 963-273-578. Quem precisar de conversar, de explicar uma situação, de desabafar, não ficar tão deprimido e angustiado nesses tempos nossos, anota esse telefone, liga, marca o seu atendimento fraterno, alguém da casa espírita irá entrar em contato, irá lhe atender, lhe ouvir, e se for o caso também lhe dar uma saída, uma sugestão, uma resposta. Então, telefone 963-273-578. A nossa arrecadação de cesta básica continua. Estamos quase em reta final desse mês de abril. O mês mal começou e já está quase acabando. Estamos aí com a arrecadação em dia, deixando na casa, muitas pessoas se conscientizando de que outros necessitam ainda mais, principalmente no quesito de comer alguma coisa, de se alimentar. Então, as pessoas estão indo à casa espírita, deixando a sua contribuição. Nós faremos, a exemplo dos meses anteriores, o pit stop, que é para as pessoas levarem o alimento e levarem alguma roupa, algum utensílio que seja útil também a essas pessoas. Não tem data definida ainda, iremos ver ainda, e aí, assim que tiver, nós divulgaremos aqui nos meios sociais, lembrando que o Esperança está no Instagram, como nós estamos falando, está no Facebook e está no YouTube também, todos com o nome Esperanca Cotia. Também nós aqui estamos não estamos com a casa aberta fisicamente, em função de toda essa situação que estamos passando. Ainda o Estado está na fase vermelha, algumas coisas podem abrir, outras não, mas a União das Sociedades Espíritas aqui na região aconselha a não abrir, a Federação Espírita também aconselha, e nós, por bom senso, também preferimos não abrir. As vacinas estão chegando, as pessoas estão se imunizando, mas ainda é muito cedo para fazermos encontros, aglomerações, abraço, tudo que nós gostamos de fazer, mas nós não conseguiremos. Só um instantinho. Tá aqui, já enviei. Perfeito? Então, por enquanto, não estamos com os nossos trabalhos físicos abertos, funcionando. Quando nós conseguimos... agora ela conseguiu entrar. Agora sim! Eu colocava aqui a solicitação e falava assim, sua solicitação foi recusada. Eu acho que o cara que estava aqui há pouco tempo, acho que ele apertou recusar. Mas agora que eu assumi, agora está tudo certo. Agora tá beleza, as coisas vão andar. Mas eu Olá, gente, boa noite. estava falando aqui sobre essa nossa situação atual, né, da pandemia, porque a casa não está abrindo, então nós estamos respeitando aí a decisão dos governantes e também, por uma questão de bom senso também, nós estamos abrindo aí todo esse leque de possibilidades que nós deveríamos abrir. Então vamos aguardar um pouco, vamos segurar a ansiedade. Aliás, se ficar ansioso, achar que está triste, sozinho, telefone de esperança. Anota, que eu vou falar de novo, 963-273-578. A nossa conversa, agenda no fraterno e vamos conversar.
tá bom? A gente também pode deixar mensagem no direct, que a gente pega tanto no direct quanto no Messenger. Então, aonde chegar as mensagens, a gente pega o telefone e a gente coloca para o pessoal do atendimento fraterno atender. Porque às vezes a pessoa não tem o número, né? Mas pode mandar uma mensagem no direct que a gente também, através do direct, a gente agenda o atendimento. Entenderam, gente? Assim que terminar a palestra, eu vou ver com a Márcia o que é o direct. Vocês entram no direct e deixam mensagem. Que nós teríamos, que seria a Barca do Pastel, que deveria acontecer, e o Mega Bazar, por enquanto, estão suspensos. Até a gente ver realmente que nós iremos, como nós iremos proceder. As arrecadações ainda continuam. É feita uma triagem lá pela equipe do Bazar, é acomodado em locais propícios e quando tiver a data certinha, o momento certinho para as pessoas se juntarem, aí nós divulgaremos também. O que mais? Bom, de resto, o que nós estamos falando, dos cuidados que nós temos que ter neste momento. Como eu falei antes, a vacina está aí, está sendo distribuída passo a passo, não é a velocidade que nós gostaríamos, mas é como tem que ser. Mesmo chegando a vacina, tomando a primeira dose, segunda dose, é preciso tomar cuidado, porque nem todo mundo toma a vacina. Então vamos aguardar todo mundo ficar imunizado, para aí sim, e nos acostumando a esse novo momento. Então, por enquanto, o meio mais simples, mais eficaz é usar máscara corretamente, tampando nariz e boca, lavar as mãos com frequência ou usar o álcool gel com frequência também, andar sempre com ele. E o mais importante nesse momento, que nós temos visto isso ao contrário, mas o mais importante é não se aglomerar. Principalmente com pessoas que nós não conhecemos legal a procedência. Então, vou numa festa. Eu não sei o que pode acontecer. Às vezes comigo pode não acontecer nada, mas eu levo algo escondido para casa. E aí as pessoas que estão em casa podem ser mais suscetíveis e adoecer, ouvindo até mesmo a desencarnar e nós ficarmos com peso na consciência. Então não é momento, é um momento de nós refletirmos internamente. O texto hoje, inclusive, vai falar muito sobre isso daí, é uma reflexão interna, dentro de casa, com os nossos familiares. Vamos pensar nisso daí. Certo, Márcia? Certo. Você já falou das nossas cestas básicas? Falei. Foi o primeiro assunto que eu falei. Então tá. A arrecadação continua, está chegando muita coisa. Eu tenho visto, graças a Deus, as pessoas mais motivadas a doar. Entendemos, é claro, que os recursos financeiros eles diminuíram bastante para muita gente, mas muitas pessoas fizeram o contrário, estão aí incentivando e arrecadando alimentos para doação, não só na Casa Espírita nossa, mas em vários outros locais. E isso. Graças a essas ajudas, a gente consegue, então, de quilo em quilo, a gente vai montando as cestas básicas, né? Não precisa ser doar uma cesta inteira, doar 20 quilos de alimento. O seu único quilo de alimento pode fazer falta em uma cesta básica, né? Então, toda ajuda para a gente é muito importante. Exatamente. Lembrando, né, que Chico já falou isso aí uma vez, o que está em excesso, Chico não, Emmanuel fala isso, o que está em excesso na sua casa pode estar faltando para alguém. E aí não cabe nenhum tipo de julgamento porque o outro não tem, porque o outro não conseguiu. Se está sobrando para mim e eu posso doar, farei isso sem problema algum. Beleza? Outro assunto que nós temos é tomar muito cuidado nesse momento aí de euforia, de muita notícia, de muita mensagem aparecendo, tomar cuidado com os golpes e com as armadilhas das redes sociais. Conversas, textos que não têm procedência, o tal do clique aqui, tome muito cuidado. Se não sabe, se não tem certeza, pesquisa. Se não consegue pesquisar, pergunta para alguém que talvez entenda mais, ou, se for algo relacionado à saúde,
os sites oficiais do governo. Se for algo sobre as finanças nesse momento, o site oficial do governo também da Receita. Mas procura algo que tenha um embasamento mais forte para você decidir se vai propagar aquilo ou não, se vai clicar naquilo ou não. Beleza? É o momento de E, nós voltarmos para dentro, não para fora. Oi, Márcia. e uma coisa que é interessante também, que você tocou nesse assunto, é prestar atenção que a gente está consumindo, né? Através das redes sociais, através da TV, porque muitas vezes a gente fica o dia inteiro assistindo notícias que estão falando a mesma coisa, a gente é, a- vai absorvendo esse excesso de energia negativa e a gente vai ficando mais deprimido, mais desesperado, achando que não vai ter solução, que tudo vai acabar, que a população do mundo inteira vai morrer. Então a gente vai criando uma sensação de pânico tão grande que é desnecessária, né? Então a gente dá uma olhadinha na notícia, se tiver necessidade, se não tiver necessidade, a gente sabe o que está acontecendo, a gente tem que fazer a nossa parte, principalmente ajudar a melhorar a energia do planeta através das nossas vibrações, através dos pensamentos positivos. Deus não está de férias, Jesus não está de férias, as coisas estão acontecendo porque precisam acontecer e a gente tem que tirar os aprendizados positivos desse momento. Então, não é momento de ficar olhando desgraças, de desespero, não, nada disso. Confie em Deus, porque Ele está fazendo certo para cada um de nós, e a gente tem que fazer a nossa parte. E não ficar propagando esse medo que a gente vê, que infelizmente é o que dá ibope, né? A gente não vê lá a notícia da cesta básica que foi doada, da criança que nasceu, da devolução de uma pessoa que achou uma sacola de dinheiro. Não, a gente não vê essas coisas. A gente vê morte, 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 morte. A gente sabe que a morte está aí, a gente sabe que tem muita gente precisando de carinho, de atenção, e a gente tem que fazer essa parte, mas não vamos propagar o desespero, o medo, para a gente não ficar doente emocionalmente também, que isso diminui nosso sistema imunológico e a gente vai ficando cada vez mais doentes, né? Exatamente, é isso aí. Falou tudo. Você quer iniciar ou você quer terminar? Ah, eu quero a sua prece final, eu faço a inicial. Então vamos lá, que já passou um pouquinho do nosso horário. Pois é, a gente fala demais, é isso Eu que dá. aprendi com você. Convivência. E assim, agradecemos a Deus, aos nossos amigos espirituais, os mentores da nossa casa, do Esperança, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos, daqueles que vão assistir o Evangelho depois. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Pedimos a eles que nos envolvam com muita luz, muita paz, e que as palavras do Evangelho de hoje fortaleçam a nossa fé, a nossa esperança, equilibrando e acalentando o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, hoje nós iremos falar sobre a lição 74 do livro Fonte Viva. Aqui diz, Emmanuel diz aqui, quando há luz. E antes de entrar um pouquinho no texto, vamos só refletir para nós mesmos. Eu consigo enxergar algo dentro de uma sala, ou dentro de um quarto completamente escuro? É a nossa reflexão. Lembrando que, segundo Albert Einstein, a escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz. Então, quando a luz, ele começa assim com uma frase bastante interessante, aliás, uma frase atribuída a Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios. O amor do Cristo nos constrange. Olha que interessante, o amor do Cristo nos constrange. Se eu for tomar ao pé da letra do que é a palavra, assim, mas como? Como assim que o amor dele me intimida, o amor dele me aprisiona, o amor dele faz com que eu me sinta talvez muito menor, muito menos do que eu já sou. Lógico, dadas as épocas
Isso aí já foi escrito, já tem perto de 2000 anos, e foi escrito na época em grego, porque Paulo de Tarso, apesar de saber, pelo que se diz, ao aramaico, ele escrevia isso em grego, e as palavras não são as mesmas. Então, o verbo talvez saiu esse, mas o sentido do constrangimento é justamente o sentido de união. É o sentido em que o amor do Cristo se aproxima. Ele prende porque ele se aproxima de nós. A intenção dele, quando veio aqui fisicamente, quando deixou suas mensagens, era justamente nos unir pelo amor. Porque, como a Márcia estava falando sobre o que nós assistimos, o que nós consumimos, se nós colocarmos em cima de tudo isso daí o amor, rapidamente as coisas vão se transformando. Vem o amor, vem a prece, vem a caridade, as coisas vão se transformando. Então, quando ele fala que o amor de Cristo nos une, é porque Cristo está agindo. Ele, a equipe dele, que são emissários diretos de Deus, eles estão agindo. E olha que interessante, quando fala a primeira frase, quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marca. Ele não fala no coração do homem, ele não dá um termo geral. Ele fala de um homem. Por que ele fala isso? Porque Jesus, a equipe crística, elas estão atuando como sempre atuaram em cada um. Eles não abrem a porta, você entra, grupo, entra aí que agora eu vejo vocês. Não. Eles falam assim, vem Márcio, agora é a sua vez. Vem Hernando, agora é a sua vez. Vem seu Wilson, agora é a sua vez. Eles falam dessa forma. Eles pegam a pessoa no todo. E aí, eu vou te explicar de novo o que eu quero que você faça. Jesus Cristo falando. E aí vai para a segunda. Não há lugar dentro dele para adoração imprudente ou improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Vamos lembrar, gente, que, na minha opinião, claro, tanto Jesus quanto Deus, eles não querem valorização. Eles não querem ser exaltados. Eles não querem nenhum tipo de seguidor ferrenho no quesito só de aparecer. Não, eles não precisam mais disso. Já passaram desse nível. Deus, lógico, muito mais. Mas Cristo já passou desse nível, não precisa disso. O que ele pede, o que ele quer, é que a nossa fé seja verdadeira. Então, vamos lá, todos nós aqui, a maioria de nós que estamos falando e ouvindo, somos espíritas. Então, alguém pergunta na rua, você é espírita? Sou, por quê? Porque eu vou na casa espírita. Mas só isso define ser um espírita? E muitos respondem que sim. Eu vou na casa espírita, eu escuto o evangelho, eu tomo a minha água frutificada, eu recebo o passe, estou livre por um tempo, estou com o meu escudo na minha frente. E aí, quando nós vamos um pouquinho antes na frase, ele fala assim, para a crença sem obras. E o que é uma crença sem obra? Então, eu digo que eu amo meu irmão, eu digo que me amo, eu digo que amo a Deus, mas o que eu faço por eles? Porque o que eu fizer pelo outro, e ele já disse isso, eu estou fazendo para ele. Então, eu não preciso fazer minha penitência, ajoelhar no milho, rezar o Pai Nosso 300 vezes, a Maria 400 vezes, para pedir penitência. Não. Eu tenho que praticar a caridade. Como ele exemplificou. Benevolência, não julgar, ser indulgente com os erros alheios. Isso é o que ele pediu. E é isso que nós temos que fazer. É para isso que nós estamos estudando, para isso que nós estamos conversando agora. Para que nós façamos ao outro o que nós queríamos que fosse feito a nós. Ah, mas só uma palavra para a pessoa que estava sofrendo basta? Muitas vezes, talvez era o que ela precisava. Eu saio muito na rua porque eu trabalho na rua e volta e meia para no semáforo e tem gente vendendo bala, vendendo pano, vendendo água, essas coisas todas. Naquela pressa toda porque precisa conquistar, defender o seu dinheirinho aí para ir para casa.
Só que às vezes as pessoas, lógico, com medo, ou sei lá, qual foi, com vergonha, mal abrem o vidro. Tipo, só para dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso para essas pessoas, e uma vez eu conversei com um, ele falou exatamente isso, faz toda a diferença. Porque eles falam assim, nós somos invisíveis. Se o cara tiver com sede, ele vai pegar água, dá o dinheiro e vai embora. Se o cara tiver com vontade de tomar bala, ele vai pegar a bala, acabou. Pouquíssimos dão bom dia, pouquíssimos perguntam como eu estou. E é interessante, o semáforo às vezes tem semáforo que fica aí 20, 30 segundos fechado. Dá para dar um bom dia, dá para perguntar como está, o outro responde e fica tudo bem. Então, E às vezes é o único bom dia que a pessoa vai receber, né? pois é, sai de casa não sei como, o que está fazendo, talvez até com brigas ali, com desavenças, e não tomou café, não, nada. E aí, quando vai para a rua, ninguém atende, ninguém abaixa o vidro, ninguém isso, ninguém nada. Então, e aí, eu, como vou falar de mim como espírita, depois de tudo que eu li, desse texto todo que eu li, aí, na sequência, eu saio para a rua e não atendo ninguém. É isso, Márcia? Isso aqui, ó, que é o Evangelho, é um livro. É um livro. Tem lá os ensinamentos de Jesus, as parábolas super bonitas, os ensinamentos, mas ele não serve para nada se ele só for um livro. Não serve para nada, é só um livro. É a mesma coisa que um livro de medicina, um livro de maquiagem. Não vai servir para nada se não for colocado em prática. E o que Emmanuel e Paulo nos convidam é colocar em prática esses ensinamentos que estão ali. Esses que a gente aprende que Jesus nos deixou, é colocar em prática. E como você falou, Cleiton, será que a gente coloca? Pois é. Né? Porque é fácil colocar em prática fazendo uma doação, é fácil falar palavras bonitas, né? Nossa, porque no Evangelho, capítulo 5, versículo 3, fala isso. Tá, mas eu ponho isso na minha vida a hora que eu saio de casa? Ou então quando eu estou na minha casa? Né? Porque às vezes eu até ponho fora de casa isso, né? Mas na minha casa, eu estou utilizando, estou colocando em prática esses ensinamentos? E muitas vezes não, né? Muitas vezes não. A maioria das vezes não. E é interessante, Márcia, que lendo aqui o texto, ele entra numa parte em que, e isso pegando um espírito, no caso Emmanuel, que escreveu isso aqui na década de 30, passando para Chico, e eu não sei se todos já leram ou já ouviram há 2000 anos ou 50 anos depois, quem leu ou quem ouviu vai ver que o mundo, que as pessoas pouco mudaram dessa época para cá. E quando o texto fala assim, que assim, ó, caracteriza, exatamente a palavra, caracteriza uma massa comum por desajustado. Veja bem, vou pegar o meu exemplo, dentro de casa ou dentro do meu grupo de amizade. Eu começo a falar de Jesus. Que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, lá. Alguém já começa a coçar a cabeça, como eu fiz agora, e fala assim, meu Deus do céu, lá vem o Beato, lá vem o Evangelho. Você viu Big Brother Aí ontem? começa esse assunto também. Vamos mudar um pouquinho, porque isso não me interessa. Para mudar, né? Se eu começar a falar muito tempo sobre o mesmo assunto, de caridade, de Evangelho, de Cristo, pronto, o cara ficou louco. Ficou louco. E é interessante, eu acho que todos vocês podem notar isso. Enquanto eu era da rua, enquanto eu era do bar, enquanto eu era da vida, eu tinha lá todo o meu séquito em volta, toda a minha turma em volta, que pensava uma coisa que eu, e a minha vida era de um jeito. Aí sim, quando vem a luz, abriu-se um clarão, opa, caminho aqui. Eu preciso seguir esse caminho aqui. Aí esses amigos, que não eram amigos, começam a ficar no caminho. Não é para mim, não é para mim. E é lógico, cada um tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de despertar. Cada pessoa tem o seu tempo de
de seguir em frente. Porém, quando eu tomo um passo em direção à luz, aí eu começo a perceber que naquele quarto, naquela sala escura, tem móveis e eu preciso desviar deles. Aí eu começo a perceber que tem tapete, que tem quadros, aí eu começo a observar melhor. Antes eu não via, antes eu não sabia nada. Então, lógico, se eu cometesse um crime por não saber, é muito diferente de eu cometer um crime sabendo ou mesmo premeditando. O peso, apesar, a lei terrena, ela diz uma coisa, que em muitos casos pouco importa. O que nós vamos levar em consideração, nós espíritos que estamos aqui agora, é a lei moral. Vocês querem um exemplo? Vai fugir um pouco do texto, mas é rapidinho. Eu ajudei a construir, quando nasci, a casa que os meus pais moram. Nada. Fiz nada. Cresci ali com eles, eles me deram tudo o que eu queria e o que eu não queria. Não pedi nada, me deram, pedi, me deram. Vivi minha vida tranquilamente, até chegar aos 18, 20 anos. Aí eu começo a olhar para meu pai, velhinha, minha mãe, velhinha, já começo a ver, tem um asilo ali e tal. Vocês precisam ficar lá, porque eu não tenho tempo de cuidar de vocês. E lá tem uma equipe que cuida direto, vou lá, de vez em quando passo lá, vejo vocês. Porque eu preciso vender essa casa aqui, porque eu preciso ir para outro lugar. E a lei terrena, ela ampara esse tipo de situação. Tá? Direito adquirido, vários termos que eles vão usar. Mas moralmente, gente, moralmente, eu tenho direito? Nenhum. Nenhum. E quando eu enxergo isso, e se eu já fiz, aí vem o remorso. E agora? Mas agora eu sabendo, então, opa, peraí. Mãe, pai, casa de vocês, objeto de vocês, o que vocês querem fazer. Estou aqui para ajudar no que for possível e imaginável. Mas é deles. A conquista foi deles. Então, quando vem essa iluminação para mim, eu começo a perceber que as pessoas têm os direitos delas e elas têm que seguir pelos direitos delas, cada uma delas. Cada um de nós aqui, eu, Márcia, fazemos escolhas. E essas escolhas, elas são a todo momento. Eu posso desligar tudo aqui e ir embora porque eu não quero mais fazer evangelho, a Márcia não sozinho. Eu tenho esse direito. Mas e depois? Depois a Márcia vai me ligar, brava, e com razão, puxa, você me deixou na mão. Você sabia, você tinha um compromisso de seguir aquilo e me deixou na mão. Então, é um efeito moral, gente. Né, Márcia? Pois é. E conforme a gente vai evoluindo, algumas coisas começam a incomodar, né? Então, como você falou, quando a gente não tem conhecimento, algumas coisas vão passar Sim. direto. Não porque eu sou ruim, mas porque eu não tenho o conhecimento, né? O peso é diferente. Só que a partir do momento que eu tenho o conhecimento, e se eu continuo fazendo errado, aí o peso é maior, né? A cobrança é maior, muito maior. É diferente. Se a gente olhar uma criança, a cobrança que a gente faz com uma criança, ela é diferente da cobrança da mesma ação de um adulto. É bem diferente. E nós somos assim para Deus, né? Enquanto nós não temos conhecimento, nós somos iguais crianças. Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento do Evangelho do Cristo, a gente sabe do que tem ali escrito, que a gente tem que colocar em prática, não tem como a gente desver, como eu falo, né? Depois que a gente viu, não tem como desver. A gente tem que colocar em prática, porque a cobrança, a gente não fala nem de Deus, mas a nossa mesmo, ela fica muito grande, né? Porque Deus não vai cobrar. Ai, você sabia disso e não fez. Não. A gente tem aquela pulguinha, que é a consciência, que nos cobra. A gente erra, mas a gente sabe que está errado e nós mesmos nos cobramos. Às vezes a gente deita a cabeça no travesseiro, né, e demora de pegar no sono, porque a gente sabe que a gente errou no meio do caminho. E isso incomoda, isso vai incomodando. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo,
não faz mais parte da gente fazer errado. E não faz mais parte da gente ficar parado, vendo as coisas acontecendo e eu fechando os olhos. Exatamente. Eu Né? gostei do desver. Ver e desver. Deus, você não tem como desver. Você viu, não tem como desver. É igual você falar, tem como desfalar? Não tem, você Já é. falou. Não tem como Uma vez desfalar. a pedra, Você fala, você pede desculpa, tudo, mas não tem como uma desfalar, vez a pedra né? lançada, ela vai atingir o seu objetivo. Então tem que tomar cuidado mirando. É, E é interessante que nós aqui que participamos de curso, de palestra, é, ouvimos várias vezes de alunos que antes não faziam nada, não tinham conhecimento, não sabia. Deus é um velho de barbinha, o Espírito existe, eu já vivi em alguma encarnação, não sabia nada. Então, é um tipo de coisa. Como a Márcia falou da criança. Tá ali, nasceu, não adianta passar uma equação de segundo grau para ela, porque ela não vai resolver. Deus dá para nós o que nós conseguimos resolver, dado a nossa capacidade. Então, beleza, até então você não sabe nada, não sabe nem que existem outros planetas. Ponto. Beleza. Aí começa a estudar. Aí eu começo a ver, né? Ah, Deus, inteligência suprema, bondade absoluta, Espírito existe, existe. Eu já passei por outras vidas? Já passei. Começam a vir coisas. Aí nós vamos entrar no Evangelho, vamos entrando nas bem-aventuranças que Jesus disse, vamos entrando no cotidiano que ele deixou, que ele exemplificou, e aí nós temos então, já começamos a ter um pouquinho de bagagem. E aí esses alunos, essas pessoas, elas vêm, Cleiton, Márcia, depois que eu entrei no Espiritismo, as coisas complicaram. As coisas começaram a ficar mais difíceis. Começou a aparecer um monte de problema. Não tinha isso antes. Aí vão voltar de novo ao quarto escuro. Estava tudo escuro, não estou vendo nada, tá ótimo. Aí acendi. Acendi o quarto escuro, está lá a cama toda revirada, tem que arrumar a cama. Por que eu fui acender a luz? Mas é assim. É dessa forma que nós vamos agir em todo momento, em todo o campo de conhecimento. Então, eu não sei nada de português. Então, eu falo errado, tranquilo. Só que quando eu começo a aprender, naturalmente eu começo a me corrigir e ver que existem outras vertentes que eu posso seguir. Puxa, mas é muita coisa, tem que ler, tem que estudar, tem que... É isso aí. Só que, como a gente falou antes, Deus só vai dar a carga conforme você pode carregar. Então já tem um pouquinho de conhecimento, aí Jesus vai chegar do ladinho, ó, é o seguinte, ó, agora você já sabe que o pessoal está passando fome, então vai aí, vai pedindo alimento, vai pedindo, isso é cara de pau mesmo, né? Pede aí, vá atrás, leva lá e entrega para as pessoas. E não pergunta nada. Não pergunta se você... Mas você mora onde? Faz o quê? Você precisa realmente de alimento? Não. Chegou ali na sua frente, ajuda. Bateu na sua porta pedindo auxílio, auxilia. Não interessa qual a sua cor, qual a sua religião, qual o seu status social, se é político, se é policial, se é médico, atende, porque pediu. E você tem condições. E até a Márcia fala muito isso, né? Se veio para mim, é porque eu tenho condições de fazer. Eu estou preparado para fazer isso. Dá medo? Dá um medo. Por quê? Você fica naquela coisa de invisibilidade, né? Puxa vida, mas o médium vê espírito? Alguns veem, outros ouvem, outros sentem. Mas eu não vejo porque você não está preparado ainda, não é o momento. Por quê? Muitas pessoas estão até falando para mim, eu gostaria de ouvir de espírito como você ouve. Pois é, mas se você começar a ouvir espírito como eu ouço, talvez você se assuste e pare até de escutar o que você tem que escutar. sai correndo. Exatamente. Então, é preparo. Você tem que estar preparado porque está por vir. E Jesus aqui no final do texto, ele é bem conciso. Ele quer que você faça justamente o que está ao seu alcance. Porque você chegou naquele patamar. Então, se eu cheguei ali, eu já fiz aquelas conquistas, eu não quero mais voltar. Puxa, hoje, eu ia muito em show de rock. Hoje, se me derem ingresso, eu vou ficar pensando 2, 3 vezes, porque já não é mais para mim. Passou esse tempo aí.
Para quem conheço muita gente aqui que bebia, que não de beber assim, involuntariamente, mas curtir, né, esse momento. Não consegue nem olhar mais para a bebida, porque o patamar já é outro. A luz já aumentou, os olhos já abriram, a consciência já ficou mais ampla. Aí nós vamos conseguir entender que o chamado realmente de Jesus, o chamado de Deus, o chamado dessa equipe crística é de um por um. E uma vez, e às vezes, né, Cleiton, quando a gente começa a traçar esse caminho novo, às vezes a gente olha em volta, a gente está muitas vezes fisicamente sozinhos, né? Porque aqueles amigos não fazem mais parte, porque eles seguiram outro caminho. Às vezes, alguns familiares também foram. E às vezes a gente olha em volta assim e fala, nossa, tô sozinho nessa caminhada, né? Mas não tô sozinho, né? Tô com Jesus, tô com Deus, tô indo. Porque às vezes o caminho fica difícil, né? Os chamados são difíceis. Às vezes você não vai sair naquela festa que todo mundo vai, você não vai poder sair porque você tem um compromisso. Às vezes vai viajar, você não vai poder ir porque você tem um compromisso, porque o seu compromisso é muito maior, não é aquela coisa física. Você sente a necessidade de auxílio. E você sabe que se você não tiver naquele momento, o trabalho ocorre, mas você estando ali, você sabe que você está trabalhando, você está sendo útil, você está devolvendo a Deus o amor que Ele nos deu, né? Então, às vezes você olha em volta e você sente muitas vezes essa solidão. Só que aí você para e volta, assim, olha em volta, você não está sozinho, porque você vai encontrar pessoas no seu caminho que têm os mesmos pensamentos que você. Deus vai colocando essas pessoas na tua vida, né? Então a gente descobre que muitas vezes alguns vão ficar para trás, né? E a gente não tem que se apegar a isso, a gente tem que seguir em frente, seguindo a caminhada, né? Porque não é gostosinho a evolução, né? Não é gostosinho, não é fácil. É difícil, precisa de responsabilidade, precisa você abraçar a causa, precisa você estudar, precisa colocar em prática, e nem todo mundo está preparado, né? Não é todo mundo. Então, não é fácil. Eu brinco que ser espírita não é para qualquer um. Você que fala essa frase que como é o nome dele? Teixeira? Raul Teixeira aqui, ser espírita não é gostosinho, não. É para quem pode, para quem tem força e tem coragem. Né? Não é para quem quer, é para quem pode. Porque vai aparecer muita coisa na sua frente que você tem que resolver. Porque tem outra coisa. Eu não quero resolver agora. E eu tenho esse direito. Lógico, você pode fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Só que aí, na próxima encarnação, vai voltar de novo. E talvez volte com juros a mais aí, porque você não resolveu lá, e a coisa correu, cresceu a bola de neve, agora você tem que resolver de novo. Então, os bons espíritos que estão conosco, que nos acompanham, eles falam isso direto. Gente, faz agora porque está fácil. Porque depois pode ser um pouquinho mais difícil para fazer. Então, agora que eu sei caminhar, eu sei um pouquinho só da minha jornada nessa etapa, vamos fazer. Eu não vou acertar tudo. A Márcia também não vai acertar todas. Mas nós temos que fazer uma coisa. Caiu para nós nesse momento. A luz se fez diante de nós. E eu falo, não. Eu posso falar, claro. Mas Deus, que é um erro bastante comum entre todos, Deus jamais vai punir ninguém. Porque senão ele seria vingativo. Deus não é, Deus é bondade pura. Porém, você se comprometeu a uma coisa que você não quer fazer. Então, uma hora você vai ter que fazer. Porque só dessa forma, gente, nós vamos aprender. Como a Márcia falou assim, se tudo fosse fácil. Se tudo fosse fácil, seria mais difícil. Porque eu não aprendo nada. E não a questão da coisa ser difícil, mas a coisa tem que ser concisa. Eu preciso fazer as coisas
de um modo que eu aprenda com elas, que eu multiplique, que eu assim assimile qual é a minha essência como ser humano, qual a minha essência como discípulo de Cristo. Eu vou sair por aí gritando, pregando, como alguns fazem, e é o direito deles, e é o conhecimento deles? Eu não quero fazer isso, porque eu faço internamente. Eu faço pelo outro, ou eu tento fazer. Lógico, as pessoas, muitos não querem ajuda, não querem ser acolhidos, é um direito que eles têm também. E eu preciso respeitar isso. Todos nós precisamos respeitar esse momento. Mas tem muitos, e a maioria, que querem. Querem uma palavra, querem um arroz e feijão, querem um pãozinho, querem um abraço. Agora não vai dar, mas na época muitos queriam fazer um carinho. E esse sentimento, ele está conosco. Todos nós, quando nos aproximamos de alguém, nós percebemos alguma coisa. Talvez por um olhar, pelo jeito que fala. Tipo, a pessoa está precisando disso. Então, vamos tentar fazer. Vamos deixar o coração falar primeiro. Mas, nesse momento, principalmente, nós ficamos tudo com medo e tudo ressabiado. Não vou, não vou, não vou, não vou. Então, Eu falo, né, Cleiton, que as famílias que vão na cesta básica, eles muitas vezes chegam lá achando que estão indo em busca da cesta, né? Ah, eu estou indo em busca do alimento. Só que daí não é só o alimento, né? Eles não procuram o alimento só do corpo físico, né? Procuram o alimento da alma, o amor, o carinho. E às vezes no bom dia que a gente dá, a pessoa fala, olha, deu bom dia para mim, olha, viu que eu existo, quando eu lembro o nome, ela lembra meu nome. Então, a pessoa se sente importante, né? Importante assim de eu sou vista, eu não sou alguém que só passou aqui para pegar a cesta básica. E a maior forma de ajuda, né, é a gente olhar a pessoa, né? Olhar mesmo, não só entregar o alimento, mas olhar com esse olhar amoroso de acolhimento, de que falar para a pessoa, eu tô aqui se precisar, né? Não consigo te abraçar, gente. Eu sinto muita falta de abraçar, todo mundo sabe, né? Não dá para abraçar, mas a gente abraça com o olhar, mesmo com a máscara, que é impessoal às vezes, a gente dá aquele sorriso, o olho brilha assim, então a gente consegue abraçar com o olhar. Então, às vezes, a gente não precisa estar presente, mas a gente pode se fazer presente, né? Se fazer presente. Não dá para abraçar, mas dá para sorrir. Dá para falar, oi, como que você tá? Você tá bem? exatamente isso. E todos nós procuramos alguma coisa. E todos nós almejamos alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos aqui para fazer algo. Porque se nós viéssemos para cá, renascemos, convivemos com as pessoas para não fazer nada, aí é insultar a inteligência de Deus. Então, sempre há um propósito. Nosso propósito é esse. E ele vai se tornando maior a cada etapa reencarnatória, a cada passo que nós damos, a cada acerto que nós temos, a cada erro também, porque nós aprendemos com o erro também. A cada momento, nós vamos crescendo. E Cristo espera exatamente isso de cada um. Está aqui, ó. Eu passei aí, deixei esse recado. Ele não pediu para a gente, como disse Chico Xavier, para escalar o Everest, para pular de paraquedas, para parar um trem, para... Não, nada disso. Só falou assim, amem uns aos outros. O amar uns aos outros também recai a mim, que indiretamente vai voltar a Deus, vai voltar a Jesus. Se eu achar por intermédio dessas pessoas a ponte que vai ligar a eles. Então, está conosco esse momento, está conosco esse aprendizado. Só que, para que ele aconteça, cada um de nós tem que colocar para frente. Cada um de nós tem que tirar de dentro e expor. Eu peço a Deus paciência, eu peço sabedoria, eu peço força, eu peço um monte de coisa. E ele, sabiamente, não me dá nada disso. Nada. Mas eu vou te dar caminhos e problemas para que você os adquira por iniciativa própria, por mérito próprio.
Porque quando eu chegar lá na frente, desencarnar, ir para onde for, onde quer que seja que eu vá, eu vou me cobrar. Puxa vida, eu tive a oportunidade, naquele instante, de fazer isso e não fiz. Porque eu não quis fazer mesmo. Porque eu sabia que tinha que fazer. Aí vai chegar alguém. Não adianta nem Não adianta reclamar. nem reclamar. E vai chegar alguém lá, bastante amoroso, do meu lado, e fala assim: é isso, mas vamos em frente agora. Vamos continuar. Agora você já sabe o que tem que fazer. Então vamos fazer. E nós todos, apesar de não lembrarmos, todos os problemas que nós estamos passando aqui, fomos nós mesmos que solicitamos. E, aliás, muitos de nós, como eu, por exemplo, implorou para ser assim. Aí eu chego aqui e falo que não quero fazer. Aí, aí eu tenho que apanhar mesmo, né? Senão... Mas é isso aí. Passou um pouquinho de tempo, Márcia. Vamos só ler a última Tem... frase, que é Sim. tão bonita. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Para que os nossos irmãos se reconfortem através de nós e se alimentem através de nós, que vai chegar a Deus, que vai chegar a Jesus. E cada um de vocês que está aqui ouvindo nesse momento, mesma coisa. Está comigo. Deus está comigo. Jesus está comigo. Não há força maior. Eu posso andar armado, com armadura, com escudo, mas o que eu tenho por dentro é a minha força maior. E é isso que vai pesar na minha balança quando eu precisar. Então, gente, a luz do fim do túnel, a luz no começo do túnel, a luz no meio do túnel, a luz sempre. Basta para isso que todos nós abramos os olhos, que possamos enxergar dessa forma. A pandemia vai passar, as pessoas vão se ajustar. Agora acontece um caso isolado de um pai ou uma mãe que mataram um filho. O problema dessa situação envolve eles. Eu não tenho que julgar nada. Eu não tenho que tomar partido de nada. Como eles, existem várias situações semelhantes. Eu preciso fazer o que compete a mim. Porque pode ser que no futuro a mesma situação venha para mim. E eu vou fazer a mesma coisa? Porque os outros vão me julgar. Aí também é problema dos outros. Mas o que eu tenho que fazer nesse momento depende só de mim. Depende de eu abrir os olhos. Os olhos da alma, os olhos da inteligência, os olhos da sabedoria, os olhos da caridade. Para quando chegar na frente, um dia, falar assim, bom, tá bom. Tudo que estava ao seu alcance você conseguiu fazer, vamos agora para o próximo passo, vamos abrir outra porta. E vem mais luz. Então, esse momento vai passar, a cura está aí, está chegando, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E a luz, ela não está longe, né? Basta olhar para dentro de si. Porque se nós somos filhos de Deus, somos um pedacinho do universo, um pedacinho de Deus, então a luz de Deus está em mim. Então, às vezes não é olhar para fora, é olhar para si, buscar as respostas dentro de si e continuar a caminhada. Sempre. Muitas vezes a gente não vai encontrar as respostas fora, porque Deus colocou as respostas dentro de nós mesmos, né? Então, quando não encontrar a luz lá fora, olha para si. Lembra de Deus, faz uma prece, que com certeza o caminho vai ser iluminado novamente. Porque nós nunca estamos no escuro. A gente precisa lembrar disso. E que nós também possamos espalhar essa luz aonde nós estivermos. Porque se a gente chegar num lugar que não tem luz, nós podemos ser a luz sempre. Então que a gente nunca esqueça disso. Isso aí. Não estamos no escuro e também não estamos sozinhos. Nunca, em momento nenhum. Que ótimo. Eu esqueci de falar no começo, para vocês todos pegarem um copinho de água, uma garrafinha de água, deixar do lado, mas ainda dá tempo. Deixa aí a sua
a sua água para ser frutificada pela equipe que está ao seu lado. E vamos aqui agradecendo a vocês por ouvir, por entender, por procurar o melhor caminho para desenvolver essa luz interna que está dentro de cada um e que é o chamado de Cristo para nós. Certo, Márcio? Tem alguma observação mais? Não, só isso mesmo. Obrigada por dividir esse momento comigo, é sempre bom estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Eu espero, lógico, não só falar, mas eu espero eu fazer também. A cobrança que eu tenho que ter em cima de mim é essa, a todo momento, a todo instante. Nós vamos esquecer algumas vezes, vamos, mas se você esqueceu, lembra de novo. Se vem um momento ruim, como diz Divaldo, vem aquele pensamento ruim, joga uma pressa em cima. Para um tentar aniquilar o outro e você seguir. E aí o pensamento ruim não vai crescendo, ele vai só diminuindo e vamos manter dessa forma. Então, nós agradecemos a cada um de vocês que participou, que ouviu, que entendeu a mensagem do Cristo. E dessa forma, nós vamos louvando a Deus. Louvando pela sua inteligência, pela sua bondade, louvando pela permissão que dá a nós de convivermos aqui nesse planeta, que nos fornece tudo o que nós precisamos. Nos fornece água, nos fornece o ar, nos fornece roupa para vestir, nos fornece um meio de transporte, nos fornece uma casa. Este Deus maravilhoso que dá a oportunidade de corrigirmos os nossos erros dentro do amor, dentro da família, dentro da comunidade. Agradecemos a Deus pela natureza que nos cerca, bela, linda, maravilhosa, os animais que correm, a água que corre. Agradecemos a Deus pelo céu, o céu estrelado, o céu bonito. Agradecemos a Deus por poder falar, por poder escutar, por poder enxergar. Agradecemos a Ele pelo nosso corpo perfeito. E possamos, com isso, pedir a Ele que, estando junto de nós, possa estar com a sua equipe, com os seus anjos, com os seus espíritos benfeitores, em cada canto, principalmente naquelas regiões mais difíceis, onde a intolerância ainda existe, onde há guerras, onde as pessoas são perseguidas por crerem de forma diferente. Peçamos a Deus que essas equipes possam estar presentes nos hospitais, nos presídios, nas ruas, com aquelas pessoas que ainda estão ainda perdidas em violências, em drogas, em desvarios qualquer. Que possamos, nesse momento, colocar na mente aquelas pessoas queridas que queremos que esses espíritos levem a mensagem de paz, amor e esperança. Que possamos colocar na nossa mente todas as pessoas que fazem parte do nosso convívio, para que essa luz chegue igualmente a cada um, abraçando, confortando seus corações. Mais uma vez, queremos agradecer a presença de vocês, que abrilhantou esse momento de nós dois aqui, que abrilhantou o momento de Jesus na terra, no ar, em qualquer lugar que está. Muito obrigado mais uma vez. E que assim seja. Graças a Deus. Márcia, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Cleiton. Fiquem com Deus. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe vocês. Também. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.